A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito: Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. A palavra do Senhor deixa bem claro para nós que todas as coisas nos são possíveis, assim como também foi possível na vida do apóstolo Paulo. Porém, cabe a nós decidir, cabe a nós optar por aquilo que é melhor, por aquilo que mais se enquadra, por aquilo que seja mais valorizado em nossas vidas. O que queremos, o que pensamos, o que desejamos. Precisamos colocar a nossa vida de lado e centralizar a presença do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender que, embora em Cristo Jesus todas as coisas nos é possível, é preciso, é necessário que abrimos mão dessas coisas para viver na dependência daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor planeja, daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para nossas vidas. Em vídeos, em podcasts anteriores, nós falamos sobre a questão da apostasia, que muito se fala sobre o esfriamento da igreja. E existe uma linha de teólogo que acredita que esse esfriamento da igreja, ele se dará por causa das pessoas que são excomungadas das igrejas ou que se desviam dos tempos religiosos. Porém, o que nós temos visto é o contrário. É cada vez as igrejas mais lotadas de pessoas, cada vez mais pessoas procurando uma igreja que prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo, entre aspas, para que ali ela possa obter, extrair aquilo que ela está querendo, aquilo que ela está desejando, aquilo que ela está buscando. Cada vez mais as igrejas que pregam a prosperidade, que pregam o positivismo, que centraliza o homem e coloca o Senhor Jesus Cristo como se fosse uma espécie de empregado para aquele homem, um servo que vai ali servir quando ele quer, na hora que ele quer, na hora que ele precisa. Esses locais ficam cheios, rodeado de pessoas, rodeado de gentes que estão buscando os seus próprios desejos, estão buscando as suas próprias vontades. O que essas pessoas não sabem, o que essas pessoas não têm consciência, o que essas pessoas não param para pensar, é que, embora todas as coisas sejam cabíveis para nós em Cristo Jesus, mas agora, estando nós em Cristo, essas coisas não fazem mais sentido, porque agora somente a vontade do Senhor Jesus Cristo é que deve reinar, é que deve sobressair nas nossas vidas. Ou seja, embora poder conquistar todas as coisas no nome do Senhor Jesus Cristo, eu não as tenho, porque a minha vontade, o meu querer, é a mesma vontade, é o mesmo querer do Senhor Jesus Cristo. E qual que é o desejo do Senhor Jesus Cristo para a vida daqueles que o seguem, para a vida daqueles que entregam a sua vida para Ele? É que este pregue o seu evangelho, é que este dê testemunho das coisas feitas, das coisas operadas pelo Senhor Jesus Cristo na sua vida, abrindo mão daquilo que ele pensa, abrindo mão daquilo que ele acredita, abrindo mão daquilo que ele acha que é verdade, para ser obediente tão somente ao Senhor Jesus Cristo. E quando falamos isso, as pessoas às vezes ficam temerosas, as pessoas às vezes ficam com medo. As pessoas não estão ainda prontas para deixar de lado o seu querer, para deixar de lado a sua vontade e passar a fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo na sua vida.
Por isso é preciso, é necessário que nós, como cristão, como observador da lei, estejamos atentos àquilo que o Senhor fala, àquilo que o Senhor explica na sua palavra, para que nós não venhamos desviar do foco, desviar do objetivo, que é pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, para que outras pessoas possam se converter e ter o direito à salvação, obter a graça por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Todavia, para que isso ocorra, para que isso aconteça nas nossas vidas, é necessário, é preciso que nós deixamos de lado o nosso querer, deixamos de lado a nossa vontade e passamos a observar as coisas que são ditas, as coisas que são faladas, as coisas que são feitas através do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Podemos conquistar um novo emprego, um carro, uma casa, tantas outras coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Basta termos fé para isto. Mas a pergunta que se faz: em que aproveito isso ocorrerá para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus? No que isso terá sentido para que o Evangelho de Cristo Jesus possa cada vez mais ser anunciado, possa cada vez mais alcançar as pessoas? Será que se obtermos uma casa nova, num condomínio fechado, a gente vai estar pregando, a gente vai estar anunciando o Evangelho de Cristo Jesus? Ou estaremos simplesmente alimentando o nosso ego, alimentando o nosso eu, a nossa vontade, deixando de lado, deixando no canto aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor planeja, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas? Todas as coisas é cabível, é possível para nós. Portanto, não desejamos, não queremos elas, porque a nossa vida, o nosso querer, o nosso entendimento agora está voltado totalmente em fazer a vontade de Cristo Jesus. E a vontade de Cristo Jesus está na sua palavra, está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que está escrito: E ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o desejo do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Que nós possamos ir por todo mundo, ou seja, onde quer que nós formos, na casa de um amigo, na casa de um parente, na casa de um conhecido, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, no meio dos nossos vizinhos, onde quer que a gente for, a gente possa levar o Evangelho de Cristo Jesus, anunciando as boas novas, levando as pessoas ao arrependimento e à volta totalmente para Cristo. Mas quando eu prego materialismo, quando eu prego que se você aceitar o Senhor Jesus Cristo, a pessoa vai ser curada daquela enfermidade que ela se encontra, será que verdadeiramente essas pessoas irão se converter ao Evangelho de Cristo Jesus? Porque você pode pegar uma pessoa que é sacerdote de uma religião candomblé, um budista, ou qualquer outra religião, não discriminando nenhuma, que tendo um filho enfermo, doente, já desenganado pela medicina, e sabendo que se ele for para uma igreja, poderá haver cura, poderá haver um milagre da transformação na vida daquela pessoa, automaticamente, aquela mãe, aquele pai, ele não vai temer,
Ele não vai se ter medo algum de pegar o seu filho e ir nesse tempo religioso e aparentemente aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador para obter a cura. E suponhamos que essa cura ocorra. A possibilidade dessa pessoa permanecer naquele local ali é mínima. É mais fácil ela voltar com o tempo para as suas práticas religiosas anteriores do que agora seguir a doutrina daquela igreja, seguir agora a doutrina que está sendo imposta por aquele líder religioso. A cura, o milagre na vida de uma pessoa não representa nada, não representa a salvação. Representa que ela recebeu parcialmente do Senhor Jesus Cristo a oportunidade de voltar-se totalmente para Ele. Mas não significa que ela está salva. Não significa que porque o Senhor abençoou ela com o emprego que agora ela vai ter o direito da salvação. Não. Para ser salvo, você tem que se arrepender verdadeiramente. E esse arrependimento, ele vem de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Porque o Senhor, ele não olha as aparências, ele olha o coração do homem, ele examina o coração do homem. E quando o Senhor examina, quando o Senhor esquadria o coração do homem, ele sabe se esse realmente é dele, pertence a ele, ou se é um lobo transvestido de ovelha. Todas as coisas nos é possível, porém eu não as quero, porque o meu desejo agora é fazer a vontade do meu Deus, é fazer a vontade do meu Senhor, do meu Salvador, Jesus Cristo, aquele que por amor entregou-se na cruz do Calvário e se fez maldito, se fez pecador, para que através da sua morte eu pudesse alcançar a vida. Através da sua maldição, eu fosse bendito. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está escrito: E ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Para um cristão genuíno, para um cristão verdadeiro, simplesmente a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida já basta. Ele não precisa de nada que não seja a presença do Senhor Jesus Cristo manifesta na sua vida. Porque ele sabe que uma vez que ele tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida, caminhando ao seu lado, sendo seu principal amigo, o seu principal auxiliador, o seu consolador, ele sabe que aquele que lhe tirou do lago de fogo, que lhe tirou do abismo, livrou a sua alma da morte, é capaz de fazer por ele muito mais do que ele pensa, muito mais do que ele possa acreditar, do que ele possa obter por meio humanos, por meio dos bens materiais. Então, a graça do Senhor, ela tem que ser suficiente para todos nós, para que a gente entenda de uma vez por toda que a nossa vida, que o nosso querer, que a nossa vontade, ela seja direcionada, ela seja guiada, ela esteja sob o fundamento. E qual seria esse fundamento? A própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, se você frequenta um templo religioso cristão,
que te ensina você a conquistar as coisas através do materialismo, através dos bens materiais. É preciso que você entenda uma coisa. Você pode obter nesse local toda a riqueza do mundo, porque essa autoridade foi dada a Satanás. Mas isso não vai te fazer você salvo. Você pode obter o sucesso profissional, porque o diabo tem poder para isso. Isso lhe foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é garantia de que você herdará a vida eterna em Cristo Jesus. Você só terá direito à vida eterna, você só terá direito à bênção, você só terá direito à salvação quando você abrir mão do seu eu, quando você abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu bem-estar, renunciando os seus desejos para que possa viver na dependência do Senhor Jesus Cristo. E viver na dependência do Senhor Jesus Cristo é entender que a graça dele é para nós o suficiente. Que aquilo que o Senhor derrama sobre nós, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, é o bastante para nós. É o suficiente para nós. Então, se você frequenta um templo religioso, à espera de obter, de extrair de Cristo Jesus algo material, algo do seu próprio interesse, saiba que poder para que isso seja feito o Senhor tem. Mas o Senhor está mais preocupado em salvar a sua alma, em salvar a minha alma, em salvar a alma do nosso semelhante. Então tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, tudo que o Senhor nos dá, se fará com a finalidade de que possamos, através disto, através das coisas que o Senhor nos dá, evangelizar, pregar a sua palavra, levar o evangelho da salvação às pessoas que precisam, às pessoas que necessitam. Então, o que você quer, o que você precisa, o que você necessita, se encontra aqui, na Bíblia Sagrada. Se encontra em fazer, se encontra em obedecer, em andar conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. Andar não buscando a cura da doença que você encontra, não buscando o crescimento profissional, a restauração do seu casamento, a sua independência financeira, mas pregando, evangelizando, discipulando, mostrando às pessoas que é preciso, que é necessário que as pessoas voltem a fazer o querer, a vontade do Senhor Jesus Cristo, para que possa obter, para que possa ter direito à vida eterna, ter a chance, a oportunidade de obter através da fé, obter através do sangue do Senhor Jesus Cristo, ter a chance, a oportunidade de seguir o caminho e lá na frente obter a vida eterna. Foca sempre em fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Foca sempre em buscar aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor planeja, aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Pois fazendo isso, você obterá do Senhor Jesus Cristo o maior dom, o maior tesouro que não está descrito nos livros da vida, não está descrito em todo o conhecimento humano, mas está escrito no livro da vida, que é você poder ter o direito da vida eterna, é você poder ter a chance, a oportunidade de ser salvo em Cristo Jesus.
de poder obter, através da fé em Cristo Jesus, a bênção, a graça, a salvação, para que assim você possa caminhar cada vez mais, fazendo o querer, fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 16, está escrito: para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecido com o poder do seu Espírito no homem interior. Ou seja, a riqueza que o Senhor tem para nos dar, ela está baseada em ser cheios do Espírito Santo, em pregar o Evangelho de Cristo Jesus, renunciando a cada vez mais a vontade, o desejo humano que temos e fortalecendo o nosso espírito, para que quando chegar o momento em que o Senhor dos céus vier buscar a sua igreja, nós estejamos aptos, prontos, preparados para ser salvos, para obter através da fé, para obtermos através de Cristo Jesus a vida eterna, a chance, a oportunidade de sermos salvos. Então cabe a cada um de nós decidir o que nós queremos, seguirmos em frente, caminharmos em direção ao Senhor Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra, obedecendo o seu querer, sendo guiado pelo seu Espírito Santo, ou ficarmos presos em verdadeira sinagoga de Satanás, obedecendo esses falsos profetas que pregam o materialismo, que prega o bem material como a chance, uma oportunidade de enriquecermos, quando na verdade a única pessoa que enriquece, que obtém bens materiais, é aquele falso profeta e os seus familiares, através da fé na qual nós depositamos nesses homens, na qual nós acreditamos que sejam representantes do Senhor Jesus Cristo. Note que todos eles viram e mexem, uns mais ocultos, como o R.S. Soares, o Esteve Hernandes e o próprio Edir Macedo, e outros mais escancarados, como Valdomiro Santiago, Agenor Duque, que pedem com a cara mais lavada dinheiro para quitar dívidas, para pagar contas das suas igrejas, quando na verdade o que eles não abrem mão da luxúria na qual eles vivem. Você pega o Silas Malafaia, que ele anda de jatinho, mas vive pedindo dinheiro porque a igreja contraiu dívidas. E se você for olhar essas dívidas contraídas, essas dívidas estão mais relacionadas com a pessoa física, líder, dona da igreja, do que da própria igreja. Já que a igreja do Senhor Jesus Cristo é cada um de nós, pois dentro de nós o Espírito Santo habita, ele mora, ele faz a sua estadia. Então, não me surpreenda quando você pega líderes religiosos, como o dono da Igreja do Evangelho Quadrangular, o Mário de Oliveira, que ele solicita que os seus pastores possam participar de uma espécie de um curso teológico, mas que será ministrado somente um dia, a custo de R$1.000, e que os pastores da sua igreja, os pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, eles não têm a opção, eles terão que participar desse evento único, pagando R$1.000, porque é obrigatório para todos os pastores filiados à Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, o que ocorre? Precisamos nos libertar dessas coisas.
Precisamos abrir mão dessas coisas, dessas práticas religiosas que é ensinada pelo homem, a fim de que assim a gente não ficamos perdidos, não ficamos perplexos, mas voltados tão somente para o Senhor Jesus Cristo, possamos viver na sua independência, possamos usar aquilo que temos, aquilo que obtemos financeiramente, para verdadeiramente proclamar o Evangelho de Senhor Jesus Cristo, ajudando com alimento, ajudando com vestuário, com calçado, ou até mesmo a pagar uma conta de água e luz, as pessoas que precisam, as pessoas que necessitam, as pessoas que estão de fato precisando, estão de fato necessitando de ajuda humanitária. Essa semana que passou, tivemos o início da guerra de Israel contra os terroristas, na verdade, do Hamas. Muitas caravanas, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro estavam ali. Dentro dela, uma caravana para uma agência de viagem chamada Hebron, ligado ao Esteve Hernandes e a sua esposa, organizado pelo Antônio Júnior e a Karina Bach. Ouvimos relatos de pessoas nas redes sociais dizendo que eles haviam abandonado, não estavam dando assistências, as pessoas que compraram o pacote, as pessoas que estavam ali na incumbência de conhecer Jerusalém. Na verdade, eu não sei o porquê que, estando eu em Cristo Jesus, tenho que ir a Jerusalém. Jerusalém não traz nada que possa edificar o homem espiritualmente, a não ser que esse homem seja religioso e pretende visitar a igreja da Natividade, ou a igreja do Santo Sepulcro, ou qualquer outro ponto turístico cristão. Mas espiritualmente não tem valor nenhum. Valor histórico, ok, mas o valor espiritual para nós não tem nenhum. Porque o valor espiritual que temos que ter é a Bíblia. É relatos deixados pelo Senhor Jesus Cristo, através da sua vida, através da vida dos seus apóstolos e discípulos, que compõem esse livro, que nos revela todo o poder, toda a graça, toda a magnitude do Senhor Jesus Cristo. Mas tem sim muitos cristãos que gostariam de conhecer tal local e partem nessas viagens pagando em longas e suaves parcelas para a fim de fortalecer espiritualmente. E muitos acabam caindo, como foi o caso desses irmãos. Na verdade, essa irmã que trouxe o relato do abandono por parte da empresa Hebron, do pastor Antônio Júnior, da Karina Bacher, no momento tão difícil que eles estavam passando ali, que é a resposta de Israel aos terroristas do Hamas. Esperamos que eles possam estar bem, de volta aqui ao país, e que tanto a empresa do Esteve Hernandes, que é a agência de viagens Hebron, como o Antônio Júnior e a Karina Bach, que até agora não se pronunciaram sobre o assunto, possa sim, de fato, nos dizer se realmente eles prestaram ou não a ajuda necessária a esses irmãos
que tinham desejo de conhecer Jerusalém. Então, antes de se aventurar em qualquer princípio religioso, atentai-vos aqui a palavra do Senhor e diz: atentai aqui o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos relata, para que você não se torne um praticante religioso e abandone de vez a fé em Cristo. Aquela mulher samaritana que se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus não foi pelo Senhor Jesus Cristo convidada a conhecer a Jerusalém. Antes ela saiu para sua cidade natal, Samaria, e ali na cidade ela pregou, ela anunciou, ela evangelizou, levando as pessoas a crerem em Cristo Jesus. Que assim também possamos ser, que assim também possamos agir, que assim também possamos atuar, de maneira que não vivemos como os religiosos, mas vivemos no renovar da fé a cada dia. E o renovo na fé para o cristão não está numa visita a Jerusalém, não está no retiro espiritual, não está numa pregação de um homem, mas está no seu estudo sistemático, contínuo, diário da Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 11, está escrito: fortalecido com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda paciência e longanimidade, com alegria. Ou seja, a nossa força, o que nos move, é o poder segundo a glória do Senhor Jesus Cristo. A força do Senhor Jesus Cristo é o combustível que nos move, é que nos traz felicidade, é que nos desperta cada vez mais fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, em estar conforme o Senhor Jesus Cristo, nos dando a paciência e a longanimidade de pegar a palavra, de não desistir de uma pessoa que ainda não se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus, mas sempre orando por ela, clamando pela vida dela, para que ela possa verdadeiramente voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, tornando-se verdadeiramente a vida de Cristo sobre a sua vida, ela possa entender que o seu querer, a sua vontade, agora não é mais dela, mas sim do Senhor Jesus Cristo. Então, o que o Senhor tem para nossas vidas, o que o Senhor quer para nós, não é nos enriquecer, não é nos curar dessa doença que temos, não é fazermos prosperarmos, mas sim nos dar a vida eterna, pois assim seremos longínquos, assim teremos a plena certeza do gozo eterno que haveremos de desfrutar, que é estar na presença do Senhor Jesus Cristo, que é abraçá-lo, é beijar os seus pés e dizer quão lindo, quão maravilhoso, quão poderoso, quão grandioso Ele é para nossas vidas. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor tem para nossas vidas. E que isso possa representar em nós, possa representar nas nossas vidas algo maior, algo que esteja além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, além das coisas humanas que possamos conquistar. Então é preciso, é necessário que, como homem, a gente entenda abrir mão da questão religiosa,
é a certeza de que verdadeiramente alcançaremos em Cristo Jesus a bênção, a vida eterna. Alcançaremos em Cristo Jesus a oportunidade de viver com Ele, de estar com Ele, de pertencer a Ele por toda vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 12, está escrito: Eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou porque me considero fiel, pondo-me no ministério. Ou seja, a nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. E a fidelidade aqui não é o que os religiosos pregam, dízimo e oferta, mas a minha entrega, a minha obediência diária e contínua a Cristo Jesus proporciona a mim, proporciona a todo aquele que crê em Cristo Jesus a capacidade de pregar o seu evangelho, a capacidade de anunciar as boas novas, porque o Senhor viu que nós somos fiéis à sua palavra. E a fidelidade à palavra do Senhor Jesus Cristo vai além, está além de um conceito religioso na qual o homem possa dizer, na qual o homem possa falar. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, está escrito: Mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me, para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem, e fui salvo da boca do leão. Quando somos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, Ele nos fortalece para que possamos pregar a sua palavra, para que possamos anunciar as boas novas, para que possamos estar com as nossas vidas voltadas tão somente para o Senhor Jesus Cristo, a fim de que, abrindo mão do nosso querer, abrindo mão da nossa vontade, abrindo mão do nosso desejo, possamos agora dedicar a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, na qual o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos capacita, Ele nos abençoa, nos livrando da boca do leão, das más obras, mas antes nos honrando para que, através dele, por ele, possamos cada vez mais pregar, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que as nossas vidas cada vez mais tem que estar voltada para Cristo, para que assim a gente não venha a desviar, não venha perder o foco, o objetivo, que é tão somente pregar o Evangelho de Cristo Jesus, que é tão somente anunciar as boas novas em Cristo Jesus, fazendo com que cada vez mais possamos estar voltados para Cristo Jesus e menos para o homem, voltado em pregar o Evangelho de Cristo Jesus e menos em obter as coisas materiais. Hoje o Senhor nos dá uma oportunidade, hoje o Senhor nos chama para que a gente abandone o sistema religioso e voltando tão somente para a sua glória, voltando tão somente a fazer a sua vontade, a gente possa obter em Cristo Jesus a grande oportunidade, a grande chance de, através da fé genuína a Cristo Jesus, possamos obter de forma real, de forma fiel, única e verdadeira, a salvação. E isso se dá a partir do momento em que somos capazes de pregar, que somos capazes de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, abrindo mão do nosso eu, abrindo mão da nossa vontade e voltando-nos tão somente a agradar o Senhor Jesus Cristo, a fazer a sua vontade,
a andar na sua direção, assim possamos futuramente, quando Ele vier buscar a sua igreja, quando Ele vier buscar aqueles que foram verdadeiramente fiéis à sua palavra, e negou-se o seu desejo, negou-se a sua vontade, mesmo sabendo que através da fé tudo lhe é possível, Ele abriu mão disso para pregar, para anunciar, para evangelizar o Evangelho de Cristo Jesus, reconhecendo nessa situação o poder, a magnitude, o querer, a vontade que nos são dadas através da fé, através daquilo que o Senhor tem, através daquilo que o Senhor preparou para todos aqueles que nele confiam, para na vida de todos aqueles que, acreditando tão somente em Cristo Jesus, abandonou-se o fator religioso, abandonou-se os ensinamentos do mundo e passou-se a viver na direção, no conhecimento, na sabedoria de Cristo Jesus, de maneira que assim Ele possa nos orientar, de maneira que assim Ele possa nos guiar, sem antes prejudicar, sem antes fazer um grande estrago na nossa vida, na vida daquele que um dia dobraram os seus joelhos e confessando o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Ele aprendeu a necessidade de estar voltados ao Senhor Jesus Cristo, voltado em fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, para não se perder nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, para que ele não caia na apostasia na qual é nítida nos nossos tempos, para que ele não se torne tão somente um religioso, mas possa viver na direção, no querer, na vontade de Cristo Jesus para a sua vida. Que o Senhor seja a luz, seja o guia, que o Senhor Jesus Cristo possa fortalecer a cada um de nós, para que, baseando a nossa vida na sua palavra, possamos caminhar conforme o seu querer, conforme a sua vontade, negando o nosso desejo, negando a nossa carne, negando aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos, e vivendo tão somente naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor quer. Assim caminhamos até a volta de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o teu rosto sobre ti e te dê a paz.